Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Além das Fronteiras, uma jornada de sustentabilidade e inovação. E para falar sobre esse tema, sobre a nossa jornada aqui com mulheres executivas e empreendedoras, eu trouxe a Fernanda Dantas. Fernanda, tudo bem? Muito bem-vinda ao AmplificaCast. Pode se apresentar para a nossa audiência e fique à vontade que a casa é sua. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou Fernanda Dantas, sou executiva com formação voltada para a sustentabilidade, ESG, trabalho com projetos internacionais e tenho essa paixão pelo tema e o foco nessa área mesmo. Legal, muito legal. Seja bem-vinda. E a gente comentou umas conversas de bastidores, ela trabalha na CCAB. Isso. Aí qual que é É a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Isso. E a gente falou sobre uma palavra que se chama halal. Sim. E a palavra, a tradução é lícito. Isso. Qual que é a importância dessa palavra na sua carreira, no seu dia a dia, de contribuir para negócios que são lícitos? Sim. O conceito do halal, ele é um conceito muito bonito, né? Ele é um conceito que vem da religião islâmica, mas ele é um conceito que ele traz realmente isso, tudo que é permitido. E o que é permitido dentro da religião é o que faz bem, né? O que faz bem e o que faz o bem também, né? Então, ele é um conceito muito amplo. E acho que trabalhar isso dentro de todos os elementos da vida é muito importante, né? A gente está atento assim, a tudo que faz bem e que faz o bem, né? Legal. E aí, para a gente contextualizar, depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, mas quando a gente começa a nossa carreira, você começou a sua jornada, como é que foi a sua... Primeiro assim, vamos falar do início, assim, onde você cresceu... Se cresceu com os pais, se tem mais irmãos, conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória de vida. Eu sou a caçula de 3 filhos, né? Então sou a caçulinha mimada, filhinha da mamãe. Mais 2 homens? Não, um homem e uma mulher, né? Um irmão e uma irmã. Mas fui bastante mimada por eles e pela minha mãe também. Meus pais são separados, então nós crescemos mais com a minha mãe mesmo, né? Em São Paulo, aqui em São Paulo. E sempre fomos uma família um núcleo muito unido, assim. A minha mãe trabalhava fora, sempre trabalhou, eu fiquei muito com os meus irmãos, eu tenho uma diferença de idade um pouco maior, meu irmão é 5 anos mais velho, minha irmã é quase 8 anos mais velha, então eles praticamente cuidaram mesmo de mim, eles e os meus avós, né? E tinha muita briga entre irmãos? Porque lá em casa nós né? éramos em 3. Normal, assim, nada além do normal. 2 homens e uma mulher, e briga de irmão, né? Briga de irmão. E como é que foi crescer sendo criada pela mãe? Enfrentou alguma dificuldade? Como que foi assim escolher os caminhos para estudar, fazer faculdade? A minha mãe sempre foi muito batalhadora, né? Sempre foi uma pessoa assim, ela teve vários empregos, trabalhava muito, então ela sempre foi uma inspiração, né? Um modelo de inspiração de garra mesmo, de vontade, de correr atrás dos sonhos, né? E ela sempre motivou todos nós a fazer o que a gente quisesse da vida, o que a gente gostasse, a realmente correr atrás daquilo que interessava. Eu tive a chance de estudar numa boa escola em São Paulo, né? Eu tive, por parte dos meus avós paternos, meu avô por parte de pai, ele foi um dos fundadores do Colégio Bandeirantes. Ele participou quando o Bandeirantes foi fundado como colégio técnico, né? Então, eu tive a possibilidade de estudar lá. Eu tinha bolsa de estudo. Então, eu consegui estudar lá e isso me abriu muitas portas, né? Eu acho que essa formação, o estudo sempre é uma grande saída, né? Então, isso me abriu muitas possibilidades na vida. Mas aí, depois, quando você precisou fazer a universidade... Já não tinha bolsa, não tinha bolsa? Não, aí na universidade eu fui trabalhar para pagar a faculdade. Aí eu já tinha idade suficiente, eu entrei na faculdade logo saindo do colégio, então eu tinha 17 para 18 anos. E aí já fui trabalhar e trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, né? Você pagava a sua faculdade? Eu pagava a minha faculdade. E nesse processo aí de assumir essas responsabilidades, né?
como que você ia guiando a sua carreira? Porque assim, você começa a trabalhar, você não sabe muito bem qual caminho Sim. você vai seguir. Qual caminho você escolheu? Você foi estudar o quê? E por que escolheu esse caminho? Sim. Era Bom, por necessidade, eu preciso trabalhar e vou me especializar nisso? quando eu escolhi a faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Na verdade, era isso. Eu tinha 17 anos, é um momento que é muito... Não tem como definir Não nada. tem, é muito difícil, né? Você fazer essa escolha. Eu realmente não tinha a menor noção. Eu fiz faculdade de História, né? Eu gosto muito das ciências humanas, das ciências sociais, eu acabei indo fazer História. Eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar nada a ver com História. Meu primeiro emprego foi na Natura. Eu comecei a trabalhar em 98 na Natura. Inclusive, eu era atendente de telemarketing. O telemarketing naquela época era da Natura mesmo, era dentro, não era terceirizado, hoje né? A maioria é tudo terceirizado. Hoje é tudo terceirizado. Naquela época era de lá. E a gente era isso, era atender reclamação e tudo mais, pagava a minha faculdade. Eu fiquei 2 anos trabalhando 2 lá. anos? Eu fiquei 2 anos. E como é que foi ficar dois anos trabalhando numa empresa que você ouvia reclamação? Como que você se mantinha positiva ao longo das notícias ruins? A empresa em si tinha umas iniciativas muito bacanas. Eu acho que até foi importante assim, primeiro viver esse ambiente corporativo, porque por mais que a gente trabalhasse no telemarketing, a empresa na época, você tinha o convívio com as outras áreas, né? Então, era tudo num núcleo só, ficava tudo aqui, inclusive em Santo Amaro, né? Sim, aqui perto, aqui atrás. E a gente tinha esse contato com esse ambiente. Eu tive uma sorte de estar na Natura quando eles lançaram a primeira linha com um apelo de sustentabilidade, que foi a linha Ecos. Então, isso foi lançado, eu não lembro se foi em 99 ou 2000 que eles lançaram essa linha, mas eu estava lá no lançamento dessa linha, né? Então, a Natura foi uma grande pioneira, porque era uma época que nem se falava sobre isso, né? Sim. Então, e eu acho que viver um pouco isso e essas questões todas já começou a me abrir aí uma vontade de fazer a diferença mesmo, de que o meu trabalho tivesse algum significado, né? Pudesse fazer a diferença para alguém. Ah, legal. E assim, o que você acha que foi moldando assim a sua... A gente fala hoje muito dos soft skills, do hard skills, mas assim, em termos de comportamento, como que você era assim como profissional? Eu sempre tive um perfil inovador, assim, de buscar, de olhar a longo prazo, de realmente ter essa visão de longo prazo e buscar inovações dentro daquilo que eu me propunha a fazer, né? Nunca tive medo de desafios e nem de tomar decisões. Então, acho que isso me ajudou muito, né? Eu sempre tomava decisão, assumia e dando certo ou não. Às vezes dava certo, às vezes dava errado, mas não tinha muito esse receio de tomar a frente, né? E você chegou a passar algum momento difícil assim na sua construção de carreira? Sim, eu tive uma experiência em um projeto que eu fui liderar, né, numa sociedade de bairro, e que eu fui para montar um projeto que no papel era... Quando eu fui contratada, a conversa foi muito boa, era para fazer um projeto agregando, né, a comunidade do bairro num projeto de zeladoria, trazendo essa comunidade para perto. E conforme eu fui construindo o projeto, a coisa foi se mostrando um pouco diferente e os financiadores do projeto começaram a mostrar que não era bem aquilo que eles queriam. Eles queriam um projeto de polícia para botar a polícia na rua e tirar todo mundo dali. E aí eu fiquei naquela hora que eu me deparei com isso e que eu tomei consciência que realmente era isso, eu tinha uma decisão a tomar, né? Se eu continuava, se eu aceitava aquilo ou não. E eu tomei a decisão de não é, isso não é para mim, não é isso que eu acredito, não é desse jeito que eu quero trabalhar. Mas foi muito difícil, porque foi uma grande frustração, né? E como é que é?
ser mulher e construir uma carreira? Sofre preconceitos? A gente já teve... as pessoas acham que eu tô estimulando esse assunto, mas não é que eu tô estimulando. Eu já entrevistei várias mulheres aqui e algumas não. Elas tiveram a oportunidade de trabalhar em várias empresas que a liderança já era uma liderança mais evoluída, já tinham mulheres, mas algumas também passaram por isso, é legal a gente comentar. Eu tive muitas lideranças femininas na minha carreira, tá? Muito importantes e que foram muito inspiradoras, mas eu pude observar, assim, durante a minha trajetória, um preconceito velado, assim. Eu acho que eu nunca tive nada muito descarado, assim. Eu nunca sofri um assédio descarado, uma coisa, mas já senti, assim, um certo julgamento ou precisar provar a minha capacidade mais do que outros colegas de trabalho na mesma posição, né? Então... isso eu já senti, sim. Eu acho que hoje em dia, cada vez, graças a Deus, cada vez existe menos. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, né? Mas as lideranças estão diferentes também. A cabeça dessa nova geração é muito diferente, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de aprender com as novas gerações, né? Então, hoje eu tenho uma funcionária que tem 24 anos e é completamente diferente a cabeça dela, a forma como ela pensa, e eu gosto muito de aprender com isso, porque a gente cresce, né? E como é que é, assim, se manter, perceber o preconceito e se manter com uma mente, assim, positiva, de acordar e seguir em frente? Não é fácil, mas a gente tem que ter muita resiliência e acreditar. Acho que, assim, você tem que acreditar em você, acreditar no seu trabalho, que você está fazendo a coisa certa e não ter medo de desafiar. Muitas vezes não adianta bater de frente, a gente tem que ir com um certo jogo de cintura, né? Então, eu já presenciei reunião onde grande parte, né, das lideranças ali, dos diretores, eram todos homens, fazendo piadinha da roupa de uma outra pessoa, de uma outra mulher, de uma outra diretora, né? E aí são momentos que às vezes você tem que jogar na mesma moeda, e que aí eu levantei e falei, nossa, mas aqui são todos grandes galãs, né? Porque eram todos velhos, barrigudos, falando como se fossem, né? Grandes galãs falando da aparência da outra, sem levar em consideração toda a parte profissional da pessoa, então focando na aparência, né? E como é que foi essa questão, assim, de construir a sua carreira como executiva? Como é que começou essa coisa de trabalhar com projetos internacionais? Os projetos internacionais apareceram na minha vida num segundo momento. A minha carreira, ela deu algumas voltas, assim. Eu tive uma pausa, né, que eu fiquei 3 anos aí sem trabalhar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, fala da sua jornada empreendedora. Então, depois dessa grande frustração que eu tive desse projeto que não deu certo, Eu vou empreender. Né? Eu resolvi empreender. E aí por 10 anos eu tive uma loja, eu estive à frente de uma loja de produtos orgânicos, né? Numa época, assim, início dos anos 2000, foi de 2003 a 2013. Acho que foi isso, se eu não estou enganada nas datas, mas foi por aí, como foi começo dos anos 2000. Então era uma época, quando eu comecei a loja, era uma época que o produto orgânico ainda não era tão disseminado, né? Você não tinha tantas opções de produto orgânico. Mas a gente, graças a Deus, nem tinha tantos marketplaces hoje em dia. Não tinha, você não achava. Tanto que, assim, a loja era um nicho, porque e a gente vendia não só... Foi uma boa sacada sua, né? A gente vendia não só produtos industrializados, como a gente vendia frutas, verduras. A gente tinha feira 2 vezes por semana na loja. A gente recebia os produtos frescos do produtor 2 vezes por semana. E era muito bacana, assim, a gente realmente foi uma jornada, foi uma experiência incrível, porque você tá à frente, você tem todos os lados, né? Então você, assim,
Você faz absolutamente tudo, desde o financeiro, o departamento pessoal. Era uma loja pequena, a gente tinha acho que 8 funcionários, 8 coisas funcionários. assim. Então, não era uma coisa muito grande. Então, a gestão era ali toda concentrada, né? Quem fazia a gestão? Eu. Como é que era fazer a gestão? Porque você já A minha mãe foi minha sócia. Antes dessa experiência, você já tinha liderado pessoas? Não tinha. E como é que é não fazer tinha, a gestão não. de pessoas? Não Uma é loja fácil. de produtos então, orgânicos. não é fácil. Eu gosto muito de pessoas. Eu tenho facilidade para trabalhar com pessoas, gosto, né? Mas isso que tem uma diferença. Viu? Mas é difícil. Não, mas isso que tem uma diferença. Quando você administra um time de alguém, de uma empresa. Sim. Quando você tá vendo o caixa, né? Você tá vendo ali o que tá saindo, o que tá entrando, e você tem que liderar pessoas, e às vezes as pessoas não estão cooperando para um objetivo final, né? Não é fácil. E às vezes você tem problema. Eu tive que desligar funcionário. Não é assim, acontece. Graças a Deus, a gente tinha na loja um time muito bom, que ficou muito tempo, mas um ou outro, às vezes acontece, né? Às vezes não dá certo, às vezes você tem algum problema. Então acontece, não é simples. Mas era um negócio lucrativo? Era um negócio, não era. Você sobrevivia 100% Sim, do business? sobrevivia 100% do business, mas você empreender te demanda uma energia muito grande, uma dedicação muito grande. E loja abre de segunda a sábado. Eu não abria de domingo, era de segunda a sábado. Mas é segunda a sábado, né? Então, sábado a gente sempre fazia um revezamento. E abre que horas? E fecha que horas? Olha, os dias que a gente tinha feira, a gente abria às 5:30 da manhã. Olha. Então, eu chegava na loja às 3:30, para receber as mercadorias, né? E a gente, porque às 5 horas da manhã, às 5:30 da manhã, a loja tinha que estar pronta, com tudo arrumado, né? Então, era um grande desafio. Fechava às 6 da tarde. Nossa! E tá lidando também com alimentos, né? Sim. Tem essa questão aí. E com alimentos perecíveis, né? Data de validade. Então, assim, a gestão de controle de umidade. De tudo. E, assim, a gestão para não ter desperdício. Então, a gestão para você comprar a medida certa, para também não sobrar, não desperdiçar. Mas já naquela época, a gente tinha, assim, eu sempre tive muito essa preocupação. Então, a gente tinha uma casa de velhinhos que tudo que a gente não vendia no dia, a gente doava para essa instituição, né, para que eles aproveitassem toda essa comida, para isso não se perder. Então, a gente procurava ter, assim, o menor desperdício possível. Inclusive, ontem no podcast, não vou falar as datas aqui, mas no podcast que a gente gravou, que deve estar aqui nos comentários, o podcast com o João Zene da Electrolux, ele falou que 1/3 de todos os alimentos que são produzidos é desperdiçado. Sim, existe muito desperdício. E é uma judiação, que tem muita gente precisando, né? Sim, nossa. E essa iniciativa que você teve é bem legal, né? De você ter uma preocupação. Acho que duas coisas que são importantes aqui, que eu vejo na questão da construção do seu primeiro negócio, empreendimento, que você teve a experiência empreendendo. Acho que essa coisa do orgânico, sempre pensando ali no saudável, né? Sim. Naquilo que faz bem para as pessoas, que vai beneficiar as pessoas. E a segunda preocupação é com relação ao desperdício. De você dar um destino eficiente, olhando também dentro ali, né, daquela comunidade, do bairro que você vivia, né? Quem você poderia ajudar. E além disso, a gente tinha uma preocupação, assim, na loja a gente tinha uma preocupação muito grande com... nós fomos pioneiros, muito antes de ter lei para sacola plástica, eu aboli o uso de sacola plástica na loja, que no início foi um pouco polêmico, porque... Todo mundo está acostumado, todo né? mundo está acostumado. Não, teve aquele negócio de... Antes a gente estava acostumado com sacola, depois teve que pagar a sacola. Então, foi bem difícil o período de adaptação, porque as pessoas não se conformavam que a gente não tinha sacola. E eu realmente não tinha. A gente tinha... a gente fez umas sacolas de pano que para os clientes que iam toda semana a gente deu de presente algumas sacolas, a gente disponibilizava caixas plásticas retornáveis, então para quem fazia feira podia usar a caixa plástica retornável, ela enchia a caixa, botava no carro e na semana seguinte trazia a caixa, mas não tinha sacola.
né? Então, assim, realmente, ou ela trazia, ou ela comprava, ou ela levava na mão. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Eu tô vendo, tô buscando algumas coisas, tô achando algumas coisas interessantes, que a gente vai entrar depois no tema do ESG. Você falou que lá na Natura você já teve aquela com a linha Eco, né? Com a linha Eco. Então ali já foi mordida por alguma coisa ecológica sustentável, né? É. E aí você começou a trabalhar e tal. E aí depois decidiu empreender, abrir a loja de produtos orgânicos. O que é produtos orgânicos? Bom, a minha mãe sempre foi muito para esse lado natural, né? É? então ela ela sempre foi. Então na minha casa a gente sempre teve o hábito de tratar tudo com chá, com remédio natural, ela gosta muito de planta. Já tive isso com meu avô. Meu avô, tudo que você tinha era um chá. A minha mãe tinha chá para tudo. Tanto é que hoje em casa, a Carol que não me escute nesse podcast, a Carol, quando ela tem alguma coisa, ela toma um comprimido. Eu já vou para um chá, para alguma coisa, água com limão. Não, sempre. A gente era tratado com homeopatia, então a gente sempre teve um pouco essa veia, né? Vai falar para Carol, hein, Alex? A gente sempre teve, isso foi um pouco, né, assim, veio na minha criação, né? E é o produto. Então não foi a linha Eco, então veio de já casa. Veio de casa, o bichinho já veio de casa. Eu já consumia produtos orgânicos, porque a minha mãe já comprava, ela já tinha essa questão. A alimentação para minha mãe sempre foi muito importante, então ela tinha uma preocupação com a nossa alimentação muito grande. Isso é importante, né? Porque hoje o tanto de comida ruim que existe. Sim. Né, que são os atalhos, aperta o botão do iFood, aperta isso, aperta aquilo. Tudo pronto, tudo pronto, industrializado, e você está colocando uma bomba para dentro do seu organismo. E é legal você ter crescido já com essa visão assim, né, de aproveitar o que é natural, o que vem da terra, né? Sim. E essa possibilidade de trabalhar com orgânicos também me trouxe uma visão assim muito bacana, porque a gente trabalhava com pequenos produtores. Então, os nossos fornecedores eram fornecedores de agricultura familiar. A gente conhecia a produção, conhecia a fazenda, conhecia os então era uma rede de apoio mesmo, cadeia, exatamente, né? Exatamente. Eu não sei se hoje continua assim, mas naquela época a produção orgânica era muito baseada na agricultura familiar. Né? E você assistiu aquele documentário na Netflix, A Dieta dos Gêmeos? Sim. Legal, né? É legal. Faz o estudo comparando quem fez a dieta vegana e o outro que fez a dieta com carne, com proteína. E aí depois fizeram os exames de sangue e viram que quem seguiu a dieta vegana não ganhou músculo, né? Porque não estava ingerindo tanta proteína. Ganhou acho que 2 quilos a mais. E quem estava fazendo dieta vegana, 1 quilo de músculo. Mas em comparação, todos os resultados dos exames de sangue foram melhores, né? Teve uma melhora. E aí você... Pegando o gancho aqui da sua alimentação, dentro de casa você já cresceu com essa visão e sempre se preocupou muito com a alimentação? Sim, sempre me preocupei. Acaba sendo natural depois, né? Acaba sendo. Eu gosto de cozinhar, acho que assim, você acaba criando hábito. As escolhas acabam sendo... É um estilo de vida, né? Vai sendo uma coisa meio natural, O seu estilo de vida é esse? O meu estilo de vida é esse, então eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer comida fresca, assim, feita, coisas naturais. Não que eu não goste de um hambúrguer, uma pizza, eu gosto, mas não é uma coisa que eu comeria todos os dias. Sim. E como é que foi essa... Aí você me conta um pouquinho da empresa. Foram 10 anos. 10 anos, eu fiquei 10 anos. E aí como é que foi essa... 10 anos
O negócio funcionou, já passou daquela barreira dos 5 anos, né? Sim. Dos negócios que fecham, então o negócio dava dinheiro, era lucrativo, você conseguia viver do seu negócio. Mas você chegou, em algum momento você ficava estressada com... Assim, no começo, não é que eu ficava estressada, eu acho que assim... Porque era um horário, né? Você falou do dia dos... Porque o dono sempre tem essa exigência. responsabilidade. Se tem, às vezes, um evento... você tem que fazer aquela feira, né? O que você falou que ia fazer a feira. É 3 horas da manhã, o sentimento de dono você já vai... Não adianta, você tem que estar lá, principalmente num negócio pequeno. Eu acho que quando você tem um negócio maior, que você tem uma outra estrutura... Sim. Beleza, mas assim, um negócio pequeno, você tem que estar lá. Faz diferença, sim, você tá lá, né? Eu acho que é o que faz o negócio dar certo, é a sua presença, é você tá lá. Acho que as coisas mudaram muito quando eu tive meu filho, né? Porque você já era casada quando abriu a... Não, quando abriu a loja já, eu era recém-casada. Recém-casada. Eu era recém-casada. Mas a dinâmica de um casal sem filhos é totalmente diferente do quando você tem filho, né? E eu casei nova, então a gente tinha uma dinâmica de investir na carreira mesmo, dos dois trabalhando bastante, um apoiando o outro, então era muito tranquilo. Quando eu tive meu filho, as coisas mudaram um pouco, porque o ritmo, né, assim, a exigência da loja era muito grande. Eu tive durante alguns anos a minha mãe como minha sócia na loja, então dando um apoio também, né, dividindo um pouco algumas questões de gestão. E aí minha mãe se aposentou, minha mãe não quis mais saber, e eu fiquei sozinha à frente da loja. E aí eu tive meu filho. E aí eu comecei a ficar muito estressada com a demanda, porque assim, a minha cabeça estava em casa, eu queria estar em casa com meu filho, curtindo o momento, que era o meu grande sonho, ser mãe, e ao mesmo tempo eu tinha que estar na loja com toda a parte administrativa, burocrática, pessoal, compras e com todas as decisões para tomar, né? Então foi um período muito, muito tenso, assim, muito difícil. E aí o meu marido falou, não, você está enlouquecendo, você não está aproveitando nenhum nem outro, né? Você não está conseguindo aproveitar ser mãe, e aí, porque aí vem a culpa, né? De você não estar presente, de você não estar em casa, de você não estar, do filho estar com outra pessoa. E aí, com o apoio do meu marido, eu realmente vendi a loja, né? A loja, na verdade, existe até hoje. Hoje é bem diferente, é bem menor, tudo, mas ela ainda existe. Vendi e parei. Fiquei realmente em casa 3 anos, né? Curtindo a maternidade. Não foi uma decisão fácil, porque é uma pessoa que sempre trabalhou, você tomar a decisão de vou ficar em casa. Eu tinha um preconceito muito grande, né? Então também foi uma quebra de paradigma para mim. Mas que eu não me arrependo nem um pouco, porque assim, isso passa, né? E essa fase. Tudo passa, né? E essa fase de criança, assim, de e passa pequeno, muito do rápido, filho não né? volta. A gente tem a sensação que tudo passa muito rápido nos dias hoje. E só voltando no início aqui do negócio da empresa. Quando você abriu a empresa, em quanto tempo o seu negócio passou a ter resultado, assim, no comércio? Eu não abri a empresa do zero, tá? Ela já existia. Ela já existia. A loja já existia. Você comprou a loja. Isso, a loja já existia. Então, quando já estava girando. Já estava girando. Ela já estava girando, ela era um pouco menor, ela era muito focada só na parte de feira mesmo, do fornecimento de verduras e frutas in natura. E aí a gente ampliou para toda a parte de mercearia, né? Ampliou a parte de entregas que não tinha. Então a gente criou um delivery super grande, né? E que é também outra coisa aqui em São Paulo, você ter uma cadeia de logística é complicadíssimo. Sim. Né? Já era naquela época, agora pior ainda. Mas, então, eu não peguei a loja do zero, ela já existia. E foi até para compartilhar, né? Porque é uma decisão, quando você toma a decisão de empreender, você tinha a opção, surgiu essa oportunidade, você foi em busca dessa oportunidade? Para mim, ela surgiu. Tá? A oportunidade surgiu.
Alguém comentou assim, tô vendendo essa loja. Alguém que tá vendendo a loja. Oportunidade, era do bairro, era do bairro. Surgiu a oportunidade. Eu estava nesse momento que eu tinha saído do projeto que eu estava, e eu estava buscando alguma outra coisa, e aí surgiu essa oportunidade. Eu sempre tive um espírito, né, empreendedor, assim, inovador. Eu falo que todo empreendedor ele precisa ser um pouco louco, porque senão ele não empreende nada. Ele precisa ser bem desbravador. Então, a hora que veio a oportunidade, eu olhei e falei, putz, vou aceitar o desafio, vamos lá. Eu não tinha experiência nenhuma, assim, nessa parte mais administrativo-financeira, né? Tanto que aí eu fui estudar também, eu cheguei a fazer cursos de administração financeira. Legal. Porque para poder... Você tem que saber, né? Sim. Você chega no fim do ano, você tem que fazer um balanço contábil, você tem que... Não adianta você só jogar na mão do contador, você tem que saber o que você está fazendo ali, né? Sim. Mas muito legal. E aí, quando foi o momento de tomar a decisão difícil, pegou 10 anos naquele negócio, eu vou cuidar da família agora, vendeu. Foi fácil vender? Foi fácil, não demorou, não foi Quanto difícil. Quanto tempo deu para vender até a decisão? Eu fiz um processo de transição, né, durante 6 meses, né, com os novos donos. Eles queriam que eu ficasse na administração, mas eu não topei. Porque você queria tempo, né? Exatamente, porque não era o escopo. Eu fiz esse processo de transição. Mas não demorou, não foi um processo, acho que demorou menos de 1 ano, assim, não foi um processo muito demorado, não. Não foi uma coisa que demorou muito. E aí, eu tô vendo aqui que tudo acaba convergindo, né, pro ESG. Sim. Para sustentabilidade, para fazer coisas que são lícitas, né, e se preocupar, assim, com meio ambiente, com o planeta, com o mundo, com aquilo que você está fazendo, de mudar ali, né, o seu próprio mundo. Como é que foi essa questão, assim, de você começar a guiar a sua carreira focando também em ESG? O foco em ESG, ele veio um pouco mais recentemente, até porque o conceito do ESG, ele é super novo, né? Sim. Então, aqui depois era a linha Eco, né? Depois começou a sustentabilidade, exatamente, que é mais macro, é um pouco diferente. E o ESG é mais voltado para a parte corporativa. Então, quando eu voltei a trabalhar, né, depois dessa pausa que eu fiquei em casa, eu voltei para assumir um projeto internacional no mercado editorial, né? O mercado editorial é um mercado super tradicional e é um mercado onde você está lidando com livro, com papel, né? Você tem toda uma indústria ali por trás que você lida com questões ambientais bastante significativas, sim. Né? Então, quando eu comecei a buscar internacionalmente, até por viajar muito e por estar em contato com esse mercado em outros países, né? A buscar entender o que os outros países estavam fazendo, porque eu via que o Brasil não estava fazendo nada. A gente tem as indústrias de papel, que tem uma certa preocupação, né? Hoje em dia tem uma preocupação até bacana com reflorestamento, com assim, os papéis são sustentáveis. Né? A gente tem aí a Suzano, a Melhoramentos, que tem um trabalho muito bacana, né? Mas a gente tem também uma indústria que não é brasileira. A gente consome muito papel que não vem do Brasil, sim, e que aí a gente não tem como... Não necessariamente quem compra esse papel compra de empresas idôneas. Mas aí a gente entra numa outra questão. Então eu sempre busquei olhar um pouco e sempre questionei o que a gente poderia fazer, né, dentro desse mercado para olhar um pouco para questões não só ambientais, né? No começo era um pouco mais ambiental, mas também dentro de todo esse processo, o que a gente poderia fazer para ter um setor ali, um segmento editorial um pouco mais unido. Eu percebia que assim, o setor era muito dividido no Brasil, né? Então era muito difícil você conseguir uma cooperação entre as entidades, são muitas entidades, muitos stakeholders envolvidos.
Então eu comecei a entender e comecei a perceber que fora existiam movimentos já falando sobre isso, né? Então eu tive um papel de trazer algumas discussões, né, internacionais que estavam rolando fora do Brasil para cá, né, justamente para começar a provocar no mercado essas discussões, esse olhar para o tema. Os temas, assim, você consegue compartilhar temas assim específicos? Porque, por exemplo, hoje fala-se muito falando de papel, né, de floresta plantada. Isso. Então, e na questão ambiental, derruba-se a árvore lá para poder fazer o papel, a celulose lá, e depois replanta. Isso, numa cadeia sustentável, você tem as áreas próprias, né, que normalmente é a plantação de eucalipto, onde você faz esse manejo sustentável, né? O que acontece em alguns países que não têm regulamentação, aqui no Brasil é muito regulamentado, é muito controlado, e realmente essas indústrias fazem a coisa de uma maneira muito certa. Mas em alguns outros países, a gente tem, a Índia é um grande produtor de papel também, né? E não necessariamente você tem a mesma regulação, e às vezes você desmata áreas para... E não faz... Depois você até faz um reflorestamento, mas você desmatou uma área gigantesca para plantar aquilo, né? E não necessariamente refloresta também. Então, dentro da questão ambiental, a discussão na indústria é sempre buscar... a preocupação de você se munir de fornecedores idôneos, de você ter essa preocupação, porque por mais que assim, você como editora, você não é você que produz o papel, mas é você que vende o livro, então você tem que olhar para a cadeia como um todo, né? Você tem responsabilidade nessa cadeia. Se você imprime o seu livro numa gráfica que compra o papel que não é sustentável, você tem responsabilidade nessa cadeia. Com certeza, né? Então, tem isso. Uma outra questão que se traz, e aí é uma questão que não entra no ambiental, que é a questão do direito autoral, né? Então, existe toda uma discussão de olhar para o direito autoral, do respeito ao direito autoral e do respeito a essa relação com os envolvidos, né, na produção do livro. Então, tirar um pouco... só da mão da editora, né? E você ter um olhar realmente... Quem que é o dono daquela propriedade? E você ter um olhar ali completo, né? Com todos os envolvidos ali. Você realmente valorizar aquela cadeia, porque você tem o capista, você tem o ilustrador, você tem o autor, você tem o cara que revisa, né? Então você tem que ter uma governança corporativa ali muito, muito bem estruturada, né? E que no Brasil agora a indústria está mais profissional, mas o mercado editorial era bastante amador, né? Assim, ele é um mercado que vem se profissionalizando agora recentemente, né? Então, assim, a gente vai entrar na sua atual função dentro da empresa que você atua hoje. Essa experiência sua trabalhando no segmento de publishers, isso também te deu essa visão internacional de olhar o todo, né? De se relacionar com empresas lá de fora, intermediar com empresas no Brasil. Sim. Como é que foi essa mudança assim, na sua carreira? Foi muito bacana, né? Porque você se relacionar com pessoas de diferentes culturas é muito enriquecedor, né? Para quem está aberto a olhar para outra cultura, assim, se despir um pouco de preconceitos e olhar para outra cultura realmente mergulhando naquilo, no ser humano, muito né? enriquecedor, exatamente, respeitando, né? Porque você não precisa concordar, você não precisa querer tomar para si o que o outro faz, mas você tem que respeitar a cultura do outro, né? Que às vezes é muito diferente da nossa. Muitas vezes eu tive contato com culturas completamente diferentes. Tive choques assim, culturais grandes. Mas é muito enriquecedor. E eu acho que buscar essas... trazer essas... olhar como cada mercado está se comportando, né? É fundamental para você desenvolver e até poder trazer projetos inovadores, poder trazer coisas novas para cá. Para mim sempre foi fundamental. Então, assim, para os eventos que eu ia, eu estava sempre buscando
ficar atenta às discussões, ao que estava acontecendo, o que estava de mais importante, para poder trazer essas questões para cá, justamente para desenvolver o nosso mercado aqui, né? Então, eu acho que é a grande vantagem de você poder ter esse contato internacional é você poder crescer com ele, né? E você acha que a influência, né? Desde quando você cresceu, ao longo da sua carreira, a questão do ESG, a questão da sustentabilidade, do ESG, isso de certa forma vai puxando essas discussões que você passou a moderar, né? A mediar? Não, sem dúvida, trazem. Assim, aí acaba se tornando um propósito? Acaba se tornando, assim, eu estou sempre buscando, eu nunca tiro o olhar, por mais que quando eu estive à frente do projeto no mercado editorial, o projeto em si que eu geria, eu era responsável por toda a área de relações internacionais da Câmara Brasileira do Livro, então tudo que se relacionava internacionalmente passava por mim. Mas eu sempre tive esse olhar, né? Então, quando surgia a oportunidade, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre muito atenta às oportunidades para aproveitar. A gente teve em 2019, assim, eu já trabalhava muito a questão da transformação digital do mercado antes da pandemia. Então, a gente já tinha essa discussão, né, e já tentava mobilizar as empresas antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, que ficou todo mundo fechado dentro de casa, circulava. Nada circulava. E o mercado editorial sempre foi muito do relacionamento tete a tete. As pessoas achavam um absurdo fazer uma reunião online. Sim. Mas não só esse mercado, mas vários mercados eram E assim. aí, só que a gente teve uma vantagem porque a gente estava preparado, né? Então, assim, minimamente, o meu projeto, a gente já estava com um pezinho ali. Então, a gente conseguiu pegar essas empresas e manter, assim, um fomento forte mesmo. E sempre atenta aos projetos. Eu trouxe um projeto com parceria com a ONU, que a gente fez sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU lançou um projeto que chama Clube de Leitura ODS. E ela lançou em vários países, né? Ela oferecia, os países podiam fazer, o país que quisesse fazia, né? E aí eu convencia a nossa entidade a encabeçar esse projeto aqui no Brasil. E aí esse projeto, ele era uma seleção de livros para crianças e jovens que tivessem no assunto, né, o fomento das 17 ODSs. Dessa lista, a gente fez um catálogo com essas obras. O Brasil foi o país que mais teve obra selecionada. Foram mais de 170 livros das 17 ODS selecionados. E a gente conseguiu, com essa lista, trabalhar, a gente divulgou muito nos estados, e a gente conseguiu que aqui a Prefeitura de São Paulo fizesse uma compra com base nesse catálogo para trabalhar as ODS nas escolas municipais. Né? Então, numa dos PNLDs da vida das licitações aqui, a gente conseguiu colocar, e foi uma grande realização. Né? Então, legal. E agora vamos falar um pouco do seu trabalho na CCAB. Sim. Legal. E como é que foi trabalhar na CCAB? Como é que é trabalhar? Você tem essa diferença cultural, né? Você falou no início de respeitar as culturas e tal. Sim. Como é que foi? É um grande aprendizado todos os dias, né? Assim, o ambiente a gente tem muitos brasileiros, mas a gente tem árabes também lá, descendentes, a gente tem muçulmanos trabalhando na Câmara, então é um grande aprendizado todos os dias. Eu já conhecia um pouco, já tinha ido aos Emirados Árabes, já tinha algum relacionamento, né, com a cultura, mas não tão profundo. Então, foi realmente um mergulho, principalmente de aprender muito, como o meu trabalho é muito voltado para o halal, né, para a questão do halal, e o halal ele é um conceito ligado à religião muçulmana.
Eu fiz tudo que é lícito. Ele é um conceito ligado à religião muçulmana que significa tudo que é permitido pelo Alcorão, né? Então, tudo que é halal é tudo que é permitido e que as pessoas podem consumir não só em termos de alimento, mas na vida. Né? Então, eles têm esse termo que o que é permitido é o halal e o que não é permitido, o que é pecado, que na nossa cultura seria pecado, é o haram, né? Que é o que eles não consomem. Então, aí entra álcool, entra, por exemplo, carne suína, né? A carne suína, tudo que é derivado de porco, eles não consomem. O porco, para eles, é considerado um animal impuro na religião. Álcool também, né? Então, realmente quem segue a religião à risca não consome álcool e nem produtos que tenham álcool. Então, por exemplo, eles têm uma questão que é muito engraçada com o suco de uva. O suco de uva natural, ele tem uma fermentação natural. E às vezes essa fermentação gera um teor alcoólico um pouco maior. Dependendo do teor alcoólico que tiver o suco, eles não consomem. Não chega a ser um teor alcoólico que embriaga. Não, que pelo contrário, assim, você nem sente o efeito, é super sutil. Mas para eles já não pode ser consumido, né? Então, tem essas coisas. Então, por trabalhar justamente assim muito próximo, eu fiz uma imersão mesmo, um mergulho nessa cultura, né, para entender esses conceitos, entender um pouco mais da religião, né, para conseguir fazer esse trânsito. E esse conceito do halal é muito bonito, porque ele olha justamente para a cadeia como um todo. Ele está muito próximo do que a gente hoje considera ESG, né? Porque quando você fala de um produto halal, ele não está preocupado, por exemplo, de um alimento halal, você fala de uma carne halal, ele não está preocupado só com o produto final, né? Ele está preocupado com toda a cadeia, né? Como é que aquilo foi produzido, como é que são as relações de trabalho naquela empresa, se tem trabalho escravo, se não tem, se as pessoas são respeitadas, que tipo de ingredientes existe um selo, né? Existe. A certificação halal, ela justamente vem para garantir toda essa cadeia de boas práticas, né? Então, a certificação, ela vai analisar toda essa cadeia, ela não vai olhar só o produto final, né? Ela vai fazer toda essa análise da cadeia para dar essa certificação. E a questão hoje o seu trabalho, ele é fomentar negócios para um segmento específico? Como que é isso? Então, o meu trabalho hoje é fomentar, fazer essa divulgação das possibilidades, né, do que é o halal e das possibilidades que essa certificação pode gerar para as empresas brasileiras de alimentos e bebidas, né? Então, mostrar essas oportunidades e trazer mais, para fazer com que mais empresas obtenham essa certificação halal, entrem dentro dessa cadeia, né? Para ser um exportador? Para ser um exportador. Hoje, para você exportar para os mercados islâmicos, dependendo do produto, não são todos os produtos que a certificação é obrigatória. Mas essa certificação hoje, por exemplo, em países não islâmicos, países como a Europa, essa certificação ela é vista já como um selo de qualidade mesmo, um diferencial de posicionamento de mercado. Então, as pessoas identificam no selo halal justamente essa cadeia de boas práticas, né? Então, ela olha o halal e fala, bom, legal, esse produto eu posso consumir porque ele vem de uma rede de produção aí bacana, né? Como é que é hoje para uma empresa, por exemplo, ela iniciar esse processo de conhecer novos mercados, ela quer exportar, como que funciona esse... Não, eu acho que para a empresa que quer abrir novos mercados, a primeira coisa é se informar, né? Ela tem que buscar muita informação. Hoje em dia a gente tem acesso a informação muito, muito grande. Mas ela procura a CCAB? Se ela quiser exportar para esses mercados, ela pode procurar a CCAB. A gente uma lista de associados. A gente tem um grupo de associados. Mas a gente atende, né? A empresa que quiser pode procurar. A CCAB ela atende não só alimentos e bebidas, ela atende
qualquer tipo de empresa, qualquer legal. setor que Sim. queira fazer negócio Negócios. com os países Eu vi árabes. um post seu no LinkedIn falando Isso, sobre ela isso. tá. O projeto Halal do Brasil, que é esse projeto de fomento à indústria halal, no momento a gente foca só em alimentos e bebidas, né? Mas a ideia é que a gente possa ampliar isso no futuro para os demais setores. Como é que é trabalhar, né, o conceito do halal e trazendo um pouco essa abordagem do ESG? Como que é esse olhar, assim, né, do que você está fazendo versus o impacto que isso pode causar? Exatamente. Eu acho que é muito gratificante, assim, foi uma descoberta muito gratificante, assim, logo quando eu tive a oportunidade de entrar para esse projeto, antes de eu aceitar até a proposta, eu fui entender um pouco o que era, e quando eu vi a oportunidade, eu falei, putz, é muito bacana, porque eu já tinha um certo conhecimento, né, dessa cadeia de alimentos por conta da experiência com a loja, e aí trabalhar que tudo essas vai questões, se conectando, né? A trabalhar da loja. esse olhar macro, né, de olhar para a cadeia como um todo, de você ter esse cuidado com o macro, eu falei, bom, eu acho que topo o desafio, porque é por aí que eu quero seguir, né? Então... O que você acredita, assim, diante de todas essas crises globais e tal? Como que você avalia o mundo hoje? Você acha que está ficando mais difícil? Eu não sei se mais difícil. Eu acho que o mundo está numa grande transformação, né? Numa quebra de paradigmas e numa grande transformação. Eu acho que a transformação está um pouco mais lenta do que precisaria, mas ela está acontecendo, né? Então eu acho que cabe a cada um de nós porque tem todos esses conflitos, né, que vem acontecendo recentemente. As pessoas, elas ficam... Até estava no episódio de ESG com o João Zeni da Electrolux, ele estava comentando que tudo que vem acontecendo mostra que a gente não deveria estar nessa direção, e sim numa outra direção, que é a direção de se preocupar com o amanhã, né, de se preocupar mais com o planeta, mudar as nossas ações, mas infelizmente em algumas regiões ainda fica tudo meio... Eu acho que ainda existe, assim, a gente ainda precisa evoluir como ser humano, né, como humanidade mesmo, de parar de olhar muito só para si, né, e olhar o todo. A gente tem essa dificuldade, o ser humano ele é egoísta e ele tende a olhar muito para si, né, então eu acho que a hora que a gente consegue olhar para o todo, a gente consegue ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de tolerância, né? Enquanto a gente está muito focado só no nosso, no eu, no que é meu, é mais difícil. E aí eu quero ter razão de tudo e não quero aceitar que o outro é diferente, que o outro pode ter uma opinião diferente. Nem por isso a gente precisa ser inimigo e se matar, né? Então, que eu acho que é o que a gente vive hoje, né? E eu acho que tem uma coisa também hoje... É muito fácil você brigar nas redes sociais, você se posicionar, né? Escrever um comentário quilométrico. Porque você... É muito, muito fácil isso. Você não se você se expõe por trás, com uma proteção, por trás de uma tela, né? Quero ver falar frente a frente, chegar no tete a tete e falar tudo que se fala em rede social. Ou então usar o mesmo tempo que a pessoa usa para fazer um tipo de comentário ruim para ajudar alguém. Sim. Porque às vezes a gente está olhando os problemas que estão lá no outro lado do planeta. Sim. Ou do outro lado do mundo. E aí a gente não consegue mudar as coisas que estão no nosso entorno, né? E eu acho que assim, essa consciência, que é o que eu falo, assim, não adianta você... Hoje o ESG é um tema que está super em voga, né? Tá até um tema da moda, todo mundo quer trabalhar com isso, é a carreira do futuro, todo mundo fala. Envolve muita questão assim, corporativa, na verdade a preocupação das empresas em criar ações, né, sustentáveis para poder contribuir ou compensar algo, né? Mas eu acho que assim, isso vale tanto para as empresas quanto para os profissionais, assim, para você trabalhar de verdade o ESG ou trabalhar a sustentabilidade, você tem que começar dentro de casa o trabalho. Então não adianta eu querer ser um profissional de ESG se no meu dia a dia as minhas atitudes não são
né? Então, assim, se eu não tenho atitudes, seja com as outras pessoas, seja com o meio ambiente, né? Então, se eu não tenho uma ética profissional, então eu acho que, assim, é muito importante. E para as empresas a mesma coisa, não adianta a empresa querer ter um selo ESG, ser sustentável, né? E na prática, no dia a dia, dentro de casa, a coisa é muito diferente, né? Então eu acho que é muito importante, assim, nenhuma atitude é em vão. Por menor que ela seja, se cada um fizer um pouquinho, cada um fizer um pedacinho, olhar para o seu entorno ali e fizer um pedacinho, a gente vai ter um futuro muito melhor. E hoje, qual é o nome do seu filho? Nuno. Nulo. Isso. E aí você passou para ele os aprendizados com a sua mãe de comer sustentável, de comer coisas orgânicas. Ele tá numa idade difícil. Já faz escolha. Já foi mais fácil. Não, ele come, ele reclama, ele tá numa idade que ele reclama. E ele fala que ele come porque ele é obrigado, porque ele come verdura todo dia. Ele fala que ele odeia, mas que a mãe obriga. Mas quando ele tiver com 41 igual eu, ele vai lembrar disso. Mas quando eu vou fazer exame de sangue. Eu não me incomodo e eu falo que eu obrigo mesmo e que durante a semana tem que comer. Mas não se preocupa não, que os exames de sangue vão dizer o contrário mais pra frente, né? É isso. Então a mãe é um pouco chata com isso, sim. Mas legal. E assim, o que você acredita que uma pessoa ela pode começar a fazer no seu dia a dia para que ela comece a se preocupar melhor mais com o planeta ou com a sociedade? Não, acho que não só o planeta, né? Não só o mundo, mas a sociedade, o entorno. Eu acho que primeiro é olhar para as suas atitudes do dia a dia mesmo, fazer uma reflexão, até olhar para o ambiental, eu acho que é mais fácil, né? Você trabalhar a questão de menos desperdício, de reciclagem, tudo eu acho que é uma coisa mais fácil. Eu acho que é mais difícil você olhar um pouco para suas atitudes com os outros, até o seu comportamento. Você está tendo uma comunicação agressiva com as pessoas? Como é que você está se comportando, né? Porque eu acho que essa violência verbal que a gente vive é muito ruim. Tem até um livro, né, que eu comecei a ler que chama Comunicação Não Agressiva. Violenta. Não violenta. É um conceito muito interessante esse da comunicação não violenta, porque a gente vive mesmo uma violência verbal muito grande, né? Então, eu acho que se a gente consegue prestar atenção nas nossas atitudes do dia a dia e olhar para o entorno mesmo, o que eu posso fazer para melhorar, né? Tem alguma coisa, usar o tempo de ficar comentando comentários negativos, né? É. Na internet e usar o tempo para poder fazer algo útil. E né? às vezes, assim... Porque o comentário na internet não vai mudar o mundo. Não vai mudar nada. Eu vejo, e às não vezes, vai nem mudar assim, o mundo nem o seu ambiente. Não necessariamente a pessoa consegue ter um tempo para, para fazer um trabalho voluntário, para se dedicar a uma causa, né? Eu sinto muita falta hoje de não ter muito esse tempo. Já fiz muito, mas hoje na minha agenda realmente, assim, para manejar trabalho, casa, família e tudo, Sim. A gente às vezes tem que fazer algumas escolhas, né? Mas eu procuro no meu dia a dia ajudar o que eu posso que está perto, né? Então a gente tem dentro do meu bairro, da minha região, eu procuro ajudar alguns projetos que eu posso. Eu não consigo ajudar com o meu tempo, eu faço uma doação em dinheiro, faço uma doação de produtos, de coisas que estejam precisando. Então também tem, assim, eu acho que é uma preocupação global, né? E até uma questão, final de semana passado a gente foi numa comunidade aqui perto, na Zona Sul, e as pessoas moram em barracos de madeirite. Sim. Córrego, isso quando tem o barraco, né? Porque córrego, tem muitas que nem tem. Assim, uma coisa... Então, às vezes, as pessoas acham que ela precisa ir lá para África para poder mudar a vida de alguém e tá aqui perto, você consegue levar uma cesta básica, você consegue comida. Tem muita gente que não tem o que comer, né? Então, eu não sei na sua região onde você mora, mas tem aumentado o número de moradores de rua, né? Muito, porque a gente vive uma situação no país muito complicada, né? Então a gente tem uma população e existe um preconceito muito grande com as pessoas que moram na rua. As pessoas não estão ali porque elas querem, elas não moram na rua. Ninguém mora na rua porque gosta, porque fez essa opção de morar na rua, né? A pessoa mora na rua porque não tem alternativa, ela não tem para onde ir, né? Inclusive, no dia 1º, eu vou participar de uma corrida que se chama Corrida contra a Fome,
a cesta básica, o valor dessa cesta básica é de R$60. Você não doa para mim, doa num aplicativo e a gente vai juntar toneladas de alimentos para levar para quem precisa em São Paulo. Então, participe dessa ação. Vou deixar também o Alex comentário aqui, o link para você fazer a sua doação. Muito bacana. E acho que voltando, só falando um pouco para fechar dessa questão de olhar para o dia a dia, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes se esquecem, né? Olha para o macro, para a empresa, né? E não olha para dentro da sua própria casa. Né? Por exemplo, eu tenho uma funcionária que me ajuda em casa, que está comigo há 15 anos. E aí acho que vale essa reflexão para todo mundo. Como é que eu trato essa pessoa? Ela está com todos os direitos preservados? Eu pago um salário digno? Eu dou uma condição de trabalho? Porque muitas vezes a gente não faz, né? E aí você fala do macro, mas dentro do seu microambiente, você está fomentando uma coisa que também não é legal, né? Muito legal, muito legal. E assim, quais são os principais aprendizados trabalhando com uma nova cultura, novos mercados? Já conheci o país, mas trabalhando no dia a dia, assim. Eu acho que eu aprendi, assim, a grande lição é estar sempre aberto para aprender coisas novas, né? Para assimilar novos conhecimentos e para se despir um pouco de pré-julgamentos, né? Porque a gente tem conceitos formados, São né? os preconceitos. A gente tem, a gente vive nesse mundo. Então, você se despir desses preconceitos para poder entender o outro na cultura dele, né? Isso não significa que você vai viver a cultura dele ou assimilar a cultura dele. Não, você só vai respeitar ele no seu ambiente. Né? Exatamente. É isso. Legal, muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. E o que você recomenda? Você lê livros? Você faz algum hobby? O que você recomenda para as mulheres que estão nos escutando? Ou para homens também? Sim. Bom, eu leio muito, eu gosto muito de ler, né? Sou uma leitora ávida. O que você gosta de ler? Eu gosto muito de ler literatura ficção, então assim, romance, mais romance, conto. Para mim eu já sou o contrário, eu já li tudo que é assim, história de empreendedor, alguma coisa de liderança. É que isso para mim é trabalho, né? Isso acaba não sendo entretenimento. Então, isso. Eu até leio, eu leio esses livros, né? Eu sei. Mas para mim isso é trabalho. Mas não sai do. Então, para mim, o entretenimento, eu gosto muito de biografias também. Então, as biografias me inspiram bastante, eu gosto bastante, né? Costuma consumir. Mas tem algum livro para recomendar? Ou tem algum podcast que você escuta? Olha, eu li recentemente eu tô lendo uma biografia agora muito interessante da Nina Simone. Eu sou muito fã da Nina Simone e ela é uma figura bastante controversa. E eu já tinha lido a autobiografia dela, que ela tem, já tinha lido muita coisa sobre ela. E agora eu estou lendo um livro que ele é completamente diferente, porque ele é meio que uma biografia dela, só que escrito por uma grande amiga dela. Então é uma pessoa que tem uma outra visão dela, né? Que tem uma visão muito mais humana dela do que de popstar. E aí ela tem ela conta dos episódios de raiva e das coisas que ela fazia, mas com uma outra visão, com uma visão com um carinho, né? Então é muito interessante. Eu tô achando muito bom o livro. Ah, legal. E como é que você equilibra casa, família e trabalho? Olha, é um malabarismo diário. Não é simples, mas acho que quando a gente tem um objetivo, né, você acaba achando meios. Então, assim, a minha família, para mim, é o meu pilar de sustentação, é a coisa mais importante que eu tenho. E as outras coisas fazem parte da minha vida. Minha carreira é importante também, eu faço o que eu gosto, eu consigo arrumar tempo, estou terminando o meu MBA, também em ESG, então assim, você vai arrumando, né, tempo para se dedicar às coisas que você gosta, mas é um malabarismo diário. Legal, é isso aí. Muito obrigado, Fernanda, estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. O endereço das redes sociais da Fernanda nós vamos deixar nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem para ela segue à disposição. Pode encerrar, dar o seu recado final para cá. Muito obrigado, agradeço a todos. Meu LinkedIn vai ficar à disposição, quem quiser entrar em contato comigo.
Muito obrigada. Legal. É isso aí. Amplifica Cast.